Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim trazer mais uma obra para vocês, espero que vocês gostem. Em um dia qualquer, o mundo finalmente chegou ao fim. Uma doença o havia atingido, deixando vários infectados e além disso veio com ele também a guerra, a morte econômica e a falta de alimento. Todas essas coisas ruins aconteceram, mas não foi a própria humanidade que deu o final para a história. Os responsáveis foram monstros, para ser mais específicas, monstros dos jogos. O que veio a seguir foi diferente, assim como em Novel. Meta-humanos com habilidades apareceram, mas o que houve foi que mesmo com as habilidades, eles não eram mais poderosos que os monstros e não conseguiram acabar com o fim do mundo. 3 dias depois, em um prédio, em meus destroços, um rapaz vivia sua vida normalmente. Ele estava comendo e bebendo refrigerante quando nota que está sozinho e se sente solitário, já que é o único que está vivendo naquele apartamento. O mundo exterior está repleto de monstros mortais e, no entanto, ainda tem duas razões para querer sair de casa. A primeira é sua família, que estão todos lá fora, e a segunda é comida. Só que o soberano absoluto do lar não pode sair de casa. Acabou ficando preso após um súbito apocalipse. Rezando por sua família, ele tenta ligar para eles apertando o botão de chamada do smartphone. Mas, como esperado, assim como nos últimos 3 dias, nada aconteceu. Um pássaro monstruoso, com o dobro do seu tamanho, estava voando direto para ele. Assustado, em um impulso, tropeçou para trás e caiu. Uma notificação apareceu diante dos seus olhos. A entidade não autorizada tentou entrar. O mundo tinha acabado e ele tinha despertado uma janela de status e uma habilidade única. Soberano absoluto do lar, e seu status era passivo level 1. Ninguém pode invadir a casa do soberano sem permissão. Essa habilidade era bizarra, mas tinha acabado de salvar sua vida. Era um poder útil. A única razão pela qual ainda estava vivo foi graças a isso, mas havia apenas um problema irritante com essa habilidade. O soberano absoluto do lar não pode sair de casa, então está preso dentro da sua própria casa. Ele tenta pelo menos abrir a maçaneta. Se eu ficar preso assim, vou morrer de fome, diz ele sentado no chão. Não era apenas a internet, mas tudo estava desligado: água, eletricidade e gás. Todos os elementos essenciais para a sobrevivência estavam desaparecendo a cada hora. Tudo o que restava eram 3 maços de macarrão instantâneo. Mas então, pela primeira vez em 3 dias, uma mensagem apareceu diante dos seus olhos. Você caçou um Calican, level 23. Ganhou experiência e o seu nível de habilidade aumentou. E várias outras mensagens apareceram. Quando ele olhou para elas, de repente se lembrou do pássaro monstruoso que havia caído depois de ter batido na janela. Inclinando-se para fora da janela, ele olhou para baixo. Em torno do cadáver do pássaro, dezenas de pequenas criaturas verdes reuniram-se para se alimentar. O garoto se questiona: será que eles terminaram com o pássaro? Parece que os goblins tinham matado o pássaro enquanto ele estava inconsciente. Tecnicamente, porém, foi ele o único que o nocauteou, então ganhou pontos de experiências. Graças a isso, a habilidade subiu de nível 2 vezes e o sistema avisa: você adquiriu uma nova habilidade. Há lote elegível nas proximidades, começando a recuperação de saque. Assim que as notificações desapareceram, ocorreu uma mudança. Assustado pelo barulho dos goblins, ele olhou apressadamente para o chão novamente, e a cena mudou um pouco. Era uma atmosfera festiva que tinha desaparecido completamente, e os goblins estavam em volta do monstro, gritando em agonia. O que havia de errado com eles? Ele se pergunta. De acordo com o sistema, o saque foi concluído. Os milhares de yuans foram depositados na sua carteira. O que está acontecendo? Antes que pudesse processar a situação, outra mudança ocorreu. A sala ficou um pouco mais brilhante. Ele levantou sua cabeça e a luz do teto do centro da sala estava brilhando. A eletricidade está de volta. Como assim? Pergunta ele. Então, ele se lembra da sua habilidade que acabara de aparecer. Rapidamente pede para que abra a janela do sistema para verificar seu status. Então, lá vê listados as suas habilidades. Declaração domiciliar passiva level 3. Quem pode entrar na casa sem a permissão do soberano. Manutenção da dignidade do soberano doméstico passivo level 1. Restaura as condições e funções essenciais da família ao normal por questões de dignidade.
pode. Então ele se levantou rapidamente e correu para a geladeira. Agora ela estava zunindo enquanto voltava a gelar novamente. Não só a geladeira, como a água está saindo da pia e o fogão estava funcionando sem problema. Só para ter certeza, ele verificou o telefone, pois ele estava conectado ao Wi-Fi. Ainda assim, ver o monitor do seu computador ligar corretamente o fez sentir aliviado. De todas as habilidades, a mais útil foi sem dúvida a loja do governante. Ele pensa que pode sair, já que tem mais habilidades, e o sistema o alerta: você ainda não pode sair de casa. Como esperado, não funciona. Mesmo que seu nível tenha aumentado, ele ainda não pode sair. Ainda não era totalmente sem esperanças. Ele via uma possibilidade. O fato de que seu nível aumentou caçando monstros e que suas habilidades tinham diferentes funções era inegável. Ele continuar a subir de nível, pode ser que consiga uma habilidade que o permita sair de casa. Então, o objetivo estava claro, mas havia um grande problema. Como eu deveria caçar os monstros se eu não posso sair? Pergunta ele. Estar preso dentro significava que as suas opções eram extremamente limitadas. Não podia confiar apenas na sorte como da última vez. A única razão pela qual ele conseguiu matar aquele pássaro foi por pura sorte. Pera, ainda tem os goblins, pensou ele. Será que ele seria capaz de matá-los? Não era um plano grande. Ele então testa jogando uma garrafa de água para fora do seu apartamento, já que sua mão não pode passar 30 centímetros da janela. Mas, para sua surpresa, essa barreira somente repele a ele, conseguindo jogar a garrafa sem problemas. O corpo do monstro estava agindo como uma isca perfeita. Se ele jogasse algo pesado o suficiente, poderia ser uma arma letal. Isso deve ser bom o suficiente, pensa ele, com um halter de 3 quilos na mão. Os goblins estavam prestes a ir embora. Então ele gritou: não posso perder essa oportunidade. Então ele lança o halter que cai em direção ao chão em alta velocidade. Um som brutal de ossos quebrando ficou. Eu estraguei tudo, diz ele. O halter não atingiu a cabeça do goblin. Um erro completo. Agora ele só tem apenas um halter. Ele tinha outras coisas que poderia jogar para matar os goblins. Havia o computador, entre outros objetos. Mas usá-los para matar alguns goblins parecia um desperdício. Ele, surpreso, espreita a janela da sala de estar para olhá-los e acaba fazendo contato visual com um dos goblins, segurando o halter que ele tinha jogado pela janela e estava apontando diretamente para o Prota. Eles começaram a gritar e a fazer uma comoção enquanto apontavam para ele. Parecia que eles tinham descoberto quem foi que jogou o halter. Deixando o cadáver para trás, eles começaram a correr em direção ao apartamento. Eles estavam muito mais perto do que antes. Então, de repente, uma percepção o atingiu. Ele estava muito distraído com a eletricidade para verificar sua habilidade mais importante. Loja do Senhor Soberano, level 1. Ele pede para que abra. Por favor, gostaria de registrar um item? Pergunta a loja. Então levanta o halter e fala: registrar item. A loja pergunta se ele realmente quer registrar esse item. E ele responde que sim. Uma luz brilhante emerge da vitrine da loja, examinando o halter que estava segurando. Halter de 3 quilos registrado com sucesso. Ao mesmo tempo, uma imagem do halter aparece na vitrine vazia, como um novo produto. Halter de 3 quilos, 16.991 ons. Esse é o mesmo valor que ele havia pagado. Parecia que os preços ainda eram os mesmos do que antes do colapso do mundo. Então ele clica para ter mais 2 halteres. E a loja pergunta: você tem certeza que quer comprar isso? E ele responde que sim. No momento em que confirma, um efeito sonoro de moeda toca e a luz foi lançada da vitrine para o chão da sala de estar. E 2 halteres se materializam, assim como o que estava segurando. Funcionou, diz ele feliz. Sem hesitação, ele o joga pela janela. E então uma notificação que ele caçou um monstro level 7 e ganhou pontos de experiências foi nos mostrado. Mais 3.345 ons que foram depositados por matar o monstro. Uma vez que os goblins estavam reunidos logo abaixo, ele atingiu o alvo em um tiro. Goblins entraram em desespero quando um deles foi morto. Ele pegou o outro halter e jogou para eles novamente. Desta vez, os goblins, tendo visto, se espalharam em pânico. O halter caiu no chão, fazendo um barulho alto. Ele perdeu, mas não havia necessidade
oportunidade de se decepcionar. Agora ele poderia adquirir quantos halteres quisesse. Ele joga mais um halter, que acerta a cabeça de um Goblin level 6, e ele ganha mais pontos de experiência e adquire uma nova habilidade. Ele estava preocupado que os baixos níveis dos Goblins retardassem seu progresso, mas o nivelamento estava acontecendo mais rápido do que o esperado. Provavelmente foi graças à experiência que teve ao matar o Kelikan, pois ele tinha sido de nível alto. Ele imediatamente verificou a nova habilidade, e a habilidade era armazenamento absoluto, subespaço onde os itens podem ser armazenados. Ele pede para que o armazenamento seja aberto. Com um som de notificação, a janela aparece, assemelhando-se à interface da loja. Ele pega um dos halteres extras e coloca dentro. Você gostaria de armazenar este item? Sim, ele responde. Armazenamento feito, avisa o sistema. Confirmado que o halter foi armazenado com sucesso, ele olha para o ar vazio à sua frente e fala: armazenamento, abra. E um feixe de luz dispara para o local designado, e o halter se materializa no ar. Ele tira o halter e sorri. Funciona, ele diz. Ele poderia invocar os itens do armazenamento de qualquer lugar que quisesse. Se aproxima da janela, esticando a mão para fora. Então, apontando para um ponto cerca de 3 metros além da barreira, ele fala: abre armazenamento, e a luz dispara para o local exato que ele designou, e os halteres aparecem no ar. A gravidade assume o poder, e os halteres despencam em alta velocidade, e várias notificações aparecem, o deixando muito feliz. Enquanto ele olha a loja, ele vê o saldo disponível. Mesmo que ele não tivesse feito nada, o seu saldo havia caído Como assim? Ele diz. Depois de pensar sobre isso, ele chega a uma conclusão. A habilidade de manutenção deve estar custando dinheiro. Eletricidade, gás e água. Parecia que o dinheiro estava sendo deduzido para manter isso tudo funcionando. Isso é realmente ruim, diz ele. Ele tinha muitas despesas, mas nenhuma maneira de ganhar dinheiro. A única maneira de ganhar dinheiro era caçar goblins, mas isso não era mais uma opção. Os goblins eram muito inteligentes. No dia em que ele matou algum deles, eles gritaram por um momento com ele e prontamente fizeram umas malas e se mudaram para outro lugar. Como resultado, a maioria deles foi embora no primeiro dia, mas agora ele teria sorte até mesmo de matar um goblin depois de jogar uns 10 halteres. Uma vez que o dinheiro se esgote, não só a comida será escassa, mas a habilidade também poderá ser cortada. Então ele precisa encontrar uma solução. Algo drástico era necessário, como talvez o Kelikan voando diretamente para sua janela novamente. Pensando nisso, isso também foi pura sorte, mas o céu lá fora estava completamente claro, em uma única nuvem. O tempo está bom, diz ele, e então um pequeno ponto preto aparece no céu. Ele cresce cada vez mais e logo se torna do tamanho de um fundo. É isso, ele olha. Só então reconhece o que era. Ele tinha visto exatamente a mesma coisa há uma semana. Um enorme pássaro monstro, o Kelikan. Era uma situação que ele havia imaginado inúmeras vezes na semana passada. Ele já sabia exatamente o que fazer, então ele começa a acenar para o monstro e até improvisa algo para chamar a atenção. Por aqui, monstro! Ele abre a janela e pula para cima e para baixo, gritando com toda a sua força: aqui, por aqui, seu monstro! Depois de fazer um treco com o espelho para chamar a atenção, finalmente funciona e seus olhos se encontram. O Kelikan estava voando diretamente para ele. Se o Kelikan bater nesse lugar novamente, acabou o jogo. Assim como da última vez, ele perderia a consciência e cairia no chão. Não havia goblins para terminar o serviço, mas isso não importava. Ele pensa que pode cuidar disso sozinho. O Kelikan estava atacando com uma velocidade terrível, mas ao contrário de antes, não havia medo ou excitação. Se ele derrubar essa coisa, ele vai subir de nível com certeza, ele pensa. Além disso, este era ainda maior do que ele tinha visto antes. Significava que tinha um nível mais alto, significando também mais experiência e mais dinheiro. Um loot total. Vem brincar comigo, seu bastardo, grita ele. Assim como ele o insultou, todas as suas forças, uma poderosa rajada de vento sopra pouco antes do que ele bater na janela. Ele instintivamente fecha os olhos, mas quando o abre novamente, cadê? Será que o Kelikan tinha ido embora? Como assim? Para onde foi? O frio repentino correu pela sua espinha. De jeito nenhum, pensa ele. Lentamente, ele levanta a cabeça e lá estava, em cima do prédio do apartamento, olhando para ele.
Seus olhos se encontraram e ele sentiu seu corpo congelar. No momento seguinte, o Kelikan se lançou contra ele com as mandíbulas abertas. O sistema o avisa, entidade não autorizada tentando entrar. Somente depois da parede invisível que o bloqueia, ele percebe que ele estava tentando devorar. A criatura, incapaz de passar pela barreira transparente, desliza para baixo, mas rapidamente bate as asas e sobe novamente. O sistema estava louco com as tentativas do Kelikan. Parecia ter percebido que romper a parede era impossível. Se fosse o caso, e se ele simplesmente desistisse? E se ele voasse para longe? Ele teve que agir antes que o pior acontecesse. Ele pensou em como derrotar a criatura. Pediu então para o sistema abrir a loja e comprou 10 conjuntos de óleo. Você tem certeza que quer comprar? O sistema pergunta. E ele afirma. Em um instante, 20 garrafas de óleo apareceram em fileira no chão da sala de estar. Ele envolveu a extremidade quebrada no eixo da lança com toalhas e fixou com fita adesiva. Então correu para a cozinha e ligou o fogão a gás. Colocou uma panela grande no fogão e derramou todo o óleo. À medida que o óleo aquecia, ele mergulhou a lança no óleo que já estava aquecido e armazenou o resto do óleo no inventário. Então incendiou a ponta da lança e correu em direção à janela da sala. A criatura ainda estava observando todos os seus movimentos. Olhando para o topo de sua cabeça, ele gritou: óleo de cozinha, caia! Nesse momento, o óleo caiu do armazenamento sobre a cabeça da criatura que gritava em desespero. O fogo espalhou e engoliu completamente o Kelikan. Um grito estridente foi ouvido e ele caiu da passarela do apartamento e o fogo o consumiu totalmente. Mensagem do sistema: você caçou um Kelikan nível 27. Subiu o nível de habilidade 2 vezes. Adquiriu uma nova habilidade. A notificação do sistema confirmou que o Kelikan havia dado seu último suspiro. O total do saque atende às condições exigidas, necessitando distribuição. Distribuição de loot completa. 9.347.000 ouros. Foi depositado na sua carteira do governante da casa. Vendo a quantia, ele quase caiu. A expansão de domínio doméstico havia começado. Uma mensagem que ele nunca tinha visto antes apareceu. Ele podia sentir que algo estava mudando. O que está acontecendo? Diz ele desesperado. Parecia que toda a casa estava tremendo. Então, no auge da sensação, a sua visão se expande. De repente, ele podia perceber tudo. Uma dor aguda atingiu todo o seu corpo. Ele sentiu como se ele estivesse inchando, prestes a estourar. E então, seu corpo estava indo longe e agora conseguia observar além da porta da frente. Até mesmo chegou ao apartamento do lado. E antes que percebesse, ele podia ver claramente o que estava acontecendo dentro da casa do seu vizinho. Pessoas, dizer, havia pessoas lá dentro. Um jovem casal, aparentemente no final dos 30, com 2 filhos. Ele não reconheceu as outras pessoas, mas conhecia o marido. Ele era alguém que ocasionalmente encontrava na loja de conveniência enquanto tirava o lixo. E os vizinhos do lado? Disse ele. Assim que ele estava tentando processar o que havia acontecido, uma nova notificação apareceu diante dos seus olhos. Foi detectado candidatos que atendam requisitos para serem aceitos como cidadãos. Você gostaria de conceder-lhe cidadania? Perguntou o sistema. O que acontece se eu não lhe conceder cidadania? O sistema avisa. Entidades que não recebem cidadania serão expulsas da casa. Você tem certeza que não quer conceder a ele cidadania? Como esperado, conceder cidadania a todos os 4. Ele então decidiu. A cidadania foi concedida e Choi Woo-jun, Park Hye-on, Choi Na-yeon e Choi Se-yeon foram aceitos. Pensou que uma nova habilidade que estava relacionada à cidadania poderia ter despertado. No entanto, essa habilidade era o olho governante absoluto level 1. Nada dentro da casa pode escapar do olhar do governante. Onde está a habilidade relacionada à cidadania? Então ele procura no sistema e o encontra. Surpreendentemente, a gestão de cidadania foi incluída na proclamação da habilidade familiar. Proclamação familiar passiva level 6. Quem pode invadir a casa sem a permissão do governante? Então, há também uma gestão cidadã. A gestão cidadã aparece dentro da habilidade de proclamação doméstica. Quando pressiona, de breves estatísticas. Choi Hyun-jun, confiança 24, level 9. Park Hye-on, confiança 18, level 5. Choi Na-yeon, confiança 33, level 3. Choi Se-yeon, confiança 42, level 2. A
aparecendo também que a sua população atual era de 4 pessoas, mas que ele poderia abrigar até 600, mas o número era muito grande. Ele chama o nome de Choi Hyung-jun. As informações detalhadas aparecem. O nome dele, Choi Hyun-jun, level 29 e confiança 24. Habilidade desperta, ele não tem. Taxa de distribuição de experiência está zerada. E a taxa de distribuição de fundos também está zerada. Abaixo pede para que ele atribua uma missão ou expulse. Ele então pensa que significava que os pontos de experiências ganhos na caçada seriam transferidos para ele. Então poderia ajustar as taxas de distribuição como quisesse. Será que ele realmente estava lá desde o início ou era uma atualização recente? Talvez ele não tivesse conseguido conceder cidadania porque ninguém mais estava na sua casa. Mas o que é isso? Havia uma coisa em particular que, na janela de informação do Choi Hyun, o chamou a atenção. A janela de atribuições de missões foi dividida em 4 seções. Detalhes da missão, limite de tempo, recompensa de sucesso e penalidade por falha. Tentei preencher cada sessão com um teste. Caça aos Goblins. 1. Limite de tempo, 168 horas. Recompensa, pequena quantidade de pontos de experiência. Você gostaria de atribuir esta missão como está? Sim ou não? Uma janela de missões apareceu exatamente como ele tinha definido. Realmente, funcionou, pensou ele. Ele poderia definir os detalhes da missão e o limite de tempo como quisesse, mas o fato de que não havia restrições sobre a penalidade foi chocante, e o significado estava claro. Posso matar um cidadão quando quiser. A vida de 4 pessoas, de 4 cidadãos que ele tinha aceitado, estava em suas mãos. Esse pensamento sozinho fez seus ombros se sentirem pesados. Pela primeira vez teve medo do seu próprio poder. Então, ele chama os olhos supremos, e a conversa dele chegou aos seus ouvidos, como se estivesse bem do lado. Querido, o que devemos fazer? Preciso buscar água e comida, então fique aqui com as crianças. Você não pode fazer isso, querida, é perigoso. Eu sei, mas não temos escolha. Vou tentar alcançar uma loja de conveniência grande aqui perto. Mamãe, estou com fome. O marido segura a mão da esposa. Pergunta se ela confia nele. Ele fica em silêncio. Ao desativar os olhos supremos, Prota diz: eu podia adivinhar por que eles estavam tão assustados, mas a situação é pior do que eu pensava. Ele então pede para abrir a loja e vê que tem pontos, e fica feliz de ver a notificação de 10% de desconto. Então, ele usa os pontos para subir a loja para level 3 e compra algumas coisas. O pai já estava saindo, e sua mulher o chama, pois suas filhas estão com medo. Mas ele diz para as crianças protegerem a casa. Uma das crianças pergunta se realmente ele vai sair lá fora. E ele afirma que vai para conseguir água e comida e que é para elas obedecerem sua mãe. A outra fala chorando para seu pai não ir porque tem monstros lá fora. O pai lembra do passado, mostrando que as crianças estavam brincando no parquinho quando a invasão aconteceu. Os goblins apareceram assustadores e as crianças correram para seus pais, que as pegaram e fugiram para casa. A mãe acalma as meninas. O pai pensa que pode ser a última vez que as vê. Então algo os assusta. Alguém bate na porta. Ele chama para que abram. E o pai está em posição de defesa com um taco de golfe. A pessoa pergunta se tem alguém lá dentro. E eles continuam em silêncio, assustados. Tudo fica em um silêncio. E o pai se pergunta se a pessoa havia ido embora. Então a porta se abre os assustando. A criança e a mãe gritam, então Prota pede licença segurando 2 sacolas nas mãos. Enquanto eles olham surpresos, a pergunta é: quem é ele? Finalmente, sabemos o nome do Prota. Então ele diz: eu sou Kim Jae-hyun e moro no apartamento ao lado e trouxe água e comida. A família fica sem reação, mas o pai fica aliviado que tem alguém que vai os ajudar. Então pede para que entre, dando a ele passagem. Por causa disso, as crianças também estavam observando nervosamente. A casa estava no completo escuro. Não foi só porque as luzes estavam apagadas, mas mesmo no meio do dia, permaneceu escuro, provavelmente devido às grossas cortinas que cobriam toda a janela.
Dentro dos limites do domínio, tudo operava de acordo com sua vontade. Então ele olhou para o teto e quis ligar. Então a luz acendeu, o surpreendendo. No momento em que as luzes se acenderam, pôde sentir toda a família de Choi Hyun-jun vacilar de espanto. Ele entregou uma garrafa de água para Choi, que estava olhando com olhos arregalados e nervosos. Devia dar um pouco de água às crianças. Oh, sim, obrigado, respondeu Choi. Ofereceu às suas filhas, Nayun e Seyon. Bebam um pouco de água. Mesmo quando eles deram água às crianças, eles continuaram lhe dando olhares. Por causa disso, as crianças também estavam nervosas, o observando. Uma delas até engasgou com a água. Seyon, você está bem? Estica a fruta. Você gosta de tangerinas? Ainda tossindo, Seyon lentamente assente, e então ele a entrega. Ela o agradece ainda tossindo. Ela curva-se ligeiramente quando aceita a tangerina. Salivando, entrega a sua mãe. Park Hyon. Com as mãos hábeis, Park Hyon descasca a tangerina e coloca uma fatia na boca de Seyon. Assim que a fruta atinge a sua língua, a tensão de Seyon derrete e quebra em um sorriso. Sua mãe pergunta se está gostoso e ela diz que está delicioso. Mãe, eu também quero, disse ela. Então, uma notificação apareceu. A confiança de todos os cidadãos aumentaram. Silenciosamente, abriu a janela de gestão cidadã e verificou os detalhes de Seyon. Não só sua confiança aumentou, como já estava level 33. Ele pensa que talvez seja porque ela é uma criança. O sistema de vassalo tinha aparecido quando a habilidade de manutenção de dignidade atingiu o nível 2. Ele tinha inicialmente pensado em registrar Chon Hyun-jun, confiança 50, lealdade 30. Esse era o requisito mínimo para o registro de vassalo. Ao contrário dos 600 cidadãos, apenas 10 pessoas poderiam ser registradas como vassalo. Assim como o armazenamento da loja não pode ser revertido, também não poderia ser reversível uma vez feito. Era valioso demais para testar por capricho, já que só poderia registrar 10 vassalos. Mesmo depois de todo esse tempo, seu nível de confiança ainda estava em 31. Ainda havia um longo caminho antes de chegar aos 50. E honestamente, parece um pouco desperdiçador usá-lo em Choi Hyun-jun. Nesse momento, Choi Hyun-jun hesitou em falar. Não sei como posso pagar a dívida, disse ele. Vamos falar, em particular, no corredor? Por um momento, disse Kim. Foi uma conversa delicada demais para ter na frente de sua família. Uma vez que estavam sozinhos no corredor, Choi Hyun-jun endureceu, assim como ele tinha feito quando eles tinham se conhecido. Você recebeu cidadania? Nosso prota perguntou. Choi Hyun-jun hesitou antes de responder. Se você está se referindo à janela de notificação que apareceu do nada, então sim. Há cerca de 30 minutos. Toda a minha família recebeu junto. Antes que a notificação aparecesse, algo incomum aconteceu? Perguntou. Sim, por um breve momento, meu corpo ficou paralisado e eu não consegui me mover, disse Choi. Parece que havia uma paralisia momentânea antes que alguém fosse totalmente aceito como cidadão. Então, serei direto, disse o garoto. Posso ajudá-lo a voltar a uma vida estável. Você será capaz de ser um humano novamente. Joyce pergunta para ele como assim? Posso garantir a segurança dentro de sua casa. Nenhum monstro será capaz de invadir sem a minha permissão. Você está falando sério? Pergunta Choi. Choi olhou para ele com olhos trêmulos antes que sua expressão se tornasse resoluta. Claro, você não está oferecendo tudo isso de graça. O que você precisa que eu faça? Eu estou prestes a pedir que pode te custar a vida. E ainda assim você vai fazer? Pergunta Kim. Para ser honesto, se não fosse por você, eu teria ido lá fora procurar água e comida de qualquer maneira. Eu já estava preparado para arriscar minha vida, disse Choi Hyun-jun. Quanto você pagou pelo taco? Perguntou ele. Acho que paguei cerca de 400 mil wons, respondeu Choi. 400 mil wons? Kim disse. Mas assim que viu o valor, desistiu. Ao verificar na loja, viu que era muito caro e que precisava economizar para o futuro. Choi pergunta por que ele perguntou sobre o taco, mas ele desconversa. Você se lembra do dia em que os monstros apareceram? Sim, me lembro, respondeu Choi. Esse dia era um sábado, um fim de semana, e os goblins não eram individualmente fortes. Eles eram pequenos, mais fracos do que um homem adulto médio. O
perigo real eram os goblins em grande número. Eles caçavam em bandos, operando estritamente uns com os outros. Mas os goblins não eram os únicos que podiam se unir. Os humanos também faziam isso. Então, decidiu se concentrar em aumentar a força e combate primeiro. Ele fala ao Sr. Choi, por favor, encontre os sobreviventes e tragam-os aqui. Choi, Neon e Choi Seon já haviam superado o nível de confiança de 40, desbloqueando lealdade. Se ele continuar expandindo seu território e absorvendo pessoas, um dia poderá resgatar sua família. Então ele escuta um barulho e corre para a janela e vê que tinham pessoas lá fora. Não era apenas uma pessoa, haviam 6 deles. Um carregava uma mochila grande. 2 homens do grupo caminhavam na frente. Mais do que tudo, o fato de que eles se aventuraram fora como um grupo se destacou. No mínimo, isso significava que eles tinham coragem de correr riscos. Um grito soou e um grupo de goblins apareceu. Um dos homens que se aproximava do cadáver da Calican de repente balançou a mão em direção aos goblins. Um momento depois, algo disparou de sua mão e atingiu o duende bem em sua cabeça. O duende entrou em colapso instantaneamente. O que? Ele se surpreendeu. Isso foi apenas o começo. Uma mulher do grupo disparou uma flecha contra os goblins. Em um piscar de olhos, 2 goblins tinham flechas perfurando suas testas. Enquanto isso, um grande homem atacou o último goblin restante, balançando um taco de beisebol, e a batalha terminou em um instante. Então Prota abriu a loja e comprou macarrão instantâneo e o jogou para fora com muita força, chamando a atenção para um ponto. Eles instintivamente olharam para cima e seus olhos se encontraram. Acenou para eles e falou: "Se vocês quiserem mais comida, venham me encontrar", acenando lá do 30º andar. Então ele ouviu um barulho de porta. Parecia que Choi Jun havia chegado. Foi então abrir a porta para ele e pediu para que entrasse. "Desculpe", disse Choi. Quando foi verificar, o sistema avisa que ele não tem permissão. Então ele vê Choi ali parado, com as mãos cheias de mantimento e com um ar confuso. Aparentemente, mesmo o cidadão não podia entrar em sua casa à vontade. Devia haver algum tipo de exigência. Talvez apenas vassalos registrados possam entrar. Então Choi disse: "Trouxe tudo o que você me pediu e pode ser usado como arma." Kinho agradece. Dentro da caixa havia uma grande caixa de ferramentas junto com uma faca de cozinha. Então ele pediu para que abrisse o armazenamento e tirou 5 garrafas de água e 5 pacotes de macarrão instantâneo. Quando os suplementos se materializaram ao seu lado em tempo real, os olhos de Choi se arregalaram e ele deu um passo para trás, em choque. Então Kim falou para ele: "Estes são suprimentos para o primeiro andar. Deixe-os em frente à porta." E Choi o questiona se não é perigoso descer lá. Kim fala que é para ele ficar tranquilo. Os goblins eram mais ativos durante o dia. Kim avisa que tem que torná-los seus aliados. Não podia dar o luxo de perdê-los. Eles não viriam o procurar se eles lhe dessem comida? Kim pede para que Choi leve. Não tendo escolha, ele pega os suprimentos e se despede, e Kim o agradece. As luzes funcionam até o corredor. Abaixo desse ponto, o estranho poder do homem não chegou. O único conforto era o brilho verde escuro das luzes de emergência. Ele já tinha que confiar na luz fraca dos sinais de emergência, mas carregar uma carga tão pesada o deixava ainda mais nervoso. Então Choi pensa: os monstros não deveriam ter vindo até aqui, certo? Ele desceu cuidadosamente as escadas, dando um passo de cada vez. Ele estava carregando suplementos, além de um taco de golfe para proteção. Por isso, era natural sentir-se exausto. Parecia que algo estava se movendo logo abaixo. Choi Hyun-jun estreitou os olhos, olhando para a escuridão da escada. Desta vez ele ouviu claramente. Parecia que as pessoas falavam em voz baixa. De repente, a memória horrível daquele dia ressurgiu em sua mente. Pessoas fugindo em terror, os goblins atacando-os como se fossem presas. Ele se virou apressadamente para correr de volta. Suas pernas cederam e ele caiu no chão. A garrafa de água bateu no chão e a caixa com os macarrões instantâneos virou. Ele tentou se levantar, mas o corpo estava congelado de medo. Ele pediu baixinho: "Move, por favor, mova-se." As vozes estavam cada vez mais próximas e rápidas. Então, além da escuridão, escutou uma voz: "Ei, está tudo bem? Senhor, você está bem?" O sistema avisa: uma entidade não autorizada está tentando entrar. Ele inclina sua cabeça pelo alarme repentino, mas o
pensamento desconfortável o atinge. Fica preocupado que algo pudesse ter acontecido com Choi Hyun-joo. Ele imediatamente usa sua habilidade para verificar a saída de emergência. E lá, ele vê pessoas em trajes familiares. Elas estavam discutindo, dizendo que havia sido daquele prédio que a comida teria caído. Quando desativou a sua habilidade do olho absoluto, uma nova notificação apareceu diante de seus olhos. Entidades que atendem às condições de cidadania se aproximaram da vizinhança de sua residência. Gostaria de lhe oferecer cidadania? O processo mudou. Ao invés de dar a cidadania, eu tenho que oferecê-la a eles, ele disse. Ao contrário da família de Choi Hyun, que estava dentro do território, desde o início, essas pessoas estavam fora. Se essas pessoas forem incluídas durante o processo de expansão do território, posso conceder-lhes a cidadania à força, mas em caso como estes, eles têm uma escolha, uma oferta. Isso significa que eles poderiam decidir se tornarem cidadão ou não. Como eu poderia ter certeza de que rejeitar a cidadania não passaria pela cabeça deles? E no momento em que ele ouviu, uma ideia veio até sua cabeça. É isso, ele precisava fazer com que todos aceitassem a cidadania. Se isso acontecesse, eles aceitariam naturalmente. Então ele abriu o sistema e concedeu uma missão. O cidadão Choi Hyun-joo já está realizando uma missão. Você gostaria de redefinir a missão? Perguntou o sistema. Ele disse sim. Por favor, redefina a missão. Servir uma refeição para 6 convidados. Assim que Choi Hyun-joo leu a sua nova missão, ele começou a pressionar a campainha. Ele inclinou a sua cabeça e, através do alto-falante, Choi pergunta o que era aquilo. Uma nova missão que impede para que Choi siga a missão, pois tinha algo em mente. Então Choi se vira para o grupo e pergunta: se estiver tudo bem, será que posso convidá-los para uma refeição em minha casa? Um do grupo responde: mas não podemos entrar, estamos sem permissão. Naquele momento, Kim silenciosamente deu o comando: oferecer cidadania a todos os 6, oferecendo cidadania a Ha Dong-jeon, a Kang Deok-soo, a Kim Gae-jun, a Yoo Hae-rin, a Kim Jeon e a Moon Hyun-joo. Tendo jogado sua mão, ele encontrou a tela do bloco da parede, e uma voz alegre soou quando o homem bem construído entrou no território. Ao jogar pelo bastão de beisebol em sua mão, ele parecia ser o único que tinha terminado, o último dos goblins. E então, um após o outro, eles entraram. Nesse momento, o número de cidadãos chegou a 10 e os pontos de experiência de fundos de liquidação aumentaram em 10%, e uma nova notificação apareceu, trazendo um sorriso para o rosto do Prota. O timing não poderia ter sido melhor. Um novo lote de caçadores de monstros, e junto ele ganhou o buff de alta qualidade, processo de gestão de cidadão. Os perfis dos 6 recém-chegados foram imediatamente satisfatórios de se olhar. Ha Dong-jeon, confiança 19, level 23. Kang Deok-soo, confiança 28, level 13. Kim Gae-yong, confiança 17, level 17. Yoo Hae-rin, confiança 30, level 10. Kim Jeon, confiança 15, level 11. E Moon Hyun-ho, confiança 11, level 10. Como esperado de um grupo que aniquilou uma horda surpreendentemente. Todos eles tinham níveis de 2 dígitos, com um chegado nível 23. Nível 23 é o mesmo nível do que ele lutou há uma semana. Esse nível é excepcionalmente alto, fazia sentido no momento em que verificou as informações do cidadão. Nome: Han Dong-jeon, level 23, confiança 19. Habilidade de despertar, campo de beisebol. Então, o garoto nota que ele é um desperto e que vai se concentrar nas suas habilidades. E uma breve descrição de sua capacidade vem em mente. Lançamento de beisebol, grau D. Consome resistência para triplicar o poder de uma bola lançada. O homem que primeiro jogou a bola da horda de doentes deve ter sido Ha Dong-jun. Então é por isso que os goblins morreram instantaneamente, disse ele. Qualquer um que tenha segurado uma bola de beisebol de verdade sabe que é quase tão difícil quanto uma pedra. Se uma habilidade pudesse triplicar seu poder, certamente poderia se tornar uma arma letal. Agora, só restava atribuir-lhes missões de caça aos monstros e colher as experiências, dinheiro à distância. Mas, antes disso, ele precisava ver que tipo de pessoa eles eram. E assim que ele estava prestes a ativar o olho absoluto, do
nada, uma notificação apareceu, afirmando que a confiança havia aumentado. O nível de confiança de Hagdon-John aumentou. O que, ele se pergunta? Ele nem havia ainda falado com eles, então como a confiança dele já estava aumentando? Parecia que ele precisava ver por si mesmo o que estava acontecendo. Ouvindo o sinal sonoro de fechadura, Park Hyun-Jong, que tinha vindo para a entrada para cumprimentá-los, ficou assustada. Querido, o que se passa? Choi disse a sua esposa. Eu vou explicar mais tarde. Você pode preparar alguma comida? Comida? Eu teria que cozinhar do zero. Por favor, é um pedido dele, disse Choi. Vai demorar um pouco, mas vou prepará-lo. O grupo a agradece. Com a menção de Kim Hyun, Park Hyun não questionou e foi preparar a refeição. Observando-a, Ha Dong-jong perguntou: quem é essa pessoa? Bem, para ser honesto, eu não sei, respondeu Choi. Como assim não sabe? Sim, além do fato de que ele mora no apartamento vizinho, não sei de mais nada. Ouvindo isso, Ha Dong-jong olhou para a porta na frente, profundamente em pensamento. Então era o outro apartamento. Eles vieram na esperança de conseguir mais suprimentos. Choi continua dizendo: ele é uma pessoa misteriosa. Como mencionei anteriormente, ele é a razão pela qual temos eletricidade. Tudo isso é graças à ajuda dele. Essa habilidade é incrível. Agora ele entende por que o homem tinha jogado comida para eles. Ele precisa impressioná-los de qualquer maneira. Em tempos como este, a sobrevivência dependia de seguir aqueles com poder. O fornecimento de eletricidade, criação de alimentos e água neste mundo eram essenciais. Enquanto ponderava as maneiras de se aproximar do homem e mostrar sua própria utilidade, Choi Hyun-jong falou: o jantar vai demorar um pouco. Vocês gostariam de tomar um banho? Os que reagiram mais fortemente a essas palavras foram Kim Ga-yong e Yoo Hee-rin. Um banho? A moça falou com os olhos brilhando de emoção. Realmente, podemos tomar um banho? A outra perguntou. Eles sabiam que eletricidade era difícil, mas água corrente era uma questão totalmente diferente. Choi responde: sim, temos água quente. Água quente? Disse as duas em uníssono, chocadas. Há 2 banheiros, então vocês podem se lavar ao mesmo tempo. Fantástico, obrigado, agradecem elas. Quando as 2 mulheres desapareceram, apenas 4 homens permaneceram na entrada. Kim Jong murmurou: Daniel, você acha que esse cara também é um desperto? Hak Dong-jong assentiu. Provavelmente, e sua habilidade parece estar em um nível totalmente diferente em comparação com a minha. Ouvindo isso, Hak Dong-soo colocou o braço em volta do ombro de Hak Dong-jong e falou alto: não se deixe intimidar, é só dar uma boa surra nele, cara. Você é idiota? Temos que ficar do lado dele, não irritá-lo. Ah, é assim? Ele responde: por favor, eu te peço, não faça nada e fique quieto. Ok, muito bem, disse ele dando uma risada sem graça. Ha Dong-jong soltou um pequeno suspiro antes de falar. De qualquer forma, nosso objetivo aqui é obter o máximo de comida possível. Não estrague tudo e tente causar uma boa impressão, ok? Ok, todos concordaram. O homem não respondeu com palavras e Hak Dong-jong colocou sua mão em seu ombro e chamou seu nome. Byung-go, ele finalmente teve uma reação. Sim, Hyun, desculpa, não estava prestando atenção. Lamento muito, isso é tudo por minha causa, disse Hak Dong-jong. Não, Byung-go forçou um sorriso, tentando se livrar de sua expressão sombria. Não, Hyun, não fez nada de errado. Sinto muito, se eu não tivesse convidado vocês todos para a festa, isso não teria acontecido. Não, Hyun, fui porque quis. Vamos conseguir comida e ir para a casa de sua avó, está bem? Byung-go agradece. A voz dele tremia violentamente, porque ele sabia que talvez já era tarde demais. O que tornou ainda mais irritante foi que a sua casa estava perto o suficiente para ser vista da casa de Hak Dong-jong. No entanto, todas as tentativas falharam. Um silêncio pesado se estabeleceu sobre eles. Ele falou. Então se ouviu um clique. Que? O que foi isso? Todos olharam para a porta. O som da abertura da porta da frente deixou todos tensos, segurando seu bastão. No entanto, no momento em que viram o homem entrando pela porta, seus corpos congelaram. Que presença é essa? Ele parecia um homem comum. Ele não era particularmente alto ou musculoso. Suas feições eram suaves e sua aura calma. Diz que veio para salvá-los. E eles olham para a porta e pensam que talvez ele realmente o salve. Pessoal, a obra vai ficando por aqui. Curta e compartilhe para dar aquela força. E comente se vocês vão querer continuação. Beijos, tchau!